E já para receber um convidado, afinal o governo de São Paulo divulgou um levantamento onde investiu 5 bilhões de reais em rodovias, em obras, mesmo em meio à pandemia de coronavírus. Sobre esse assunto então, sobre os desafios também da mobilidade pública urbana diante da pandemia, a gente conversa com o secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, o secretário João Otaviano Machado Neto. Bom dia, secretário. Obrigada mais uma vez pelo seu tempo aqui conosco. Seja bem-vindo. Bom dia, Adriana, prazer falar com vocês. Muito obrigado por mais essa oportunidade para a gente falar aí das obras de rodovia e infraestrutura aqui no governo João Dória. Prazer todo nosso, obrigado, senhor. Secretário, conta então para a gente quais são essas principais obras, como elas foram escolhidas, as prioridades e quantas delas já estão prontas. Olha, Adriana, nós estamos com 132 obras em andamento. São mais de 1.500 quilômetros no estado de São Paulo, gerando aí cerca de 13 mil empregos. É um investimento da ordem de 5,3 bilhões de reais para que as obras de infraestrutura no estado se mantenham. O estado de São Paulo, como você sabe, tem as 20 melhores rodovias do país e é um corredor logístico da maior importância. Nós temos aqui o Porto de Santos, que é o principal porto de importações e exportações do Brasil, da América Latina. Portanto, os corredores logísticos de busca de todos esses insumos, produtos, levando até o Porto de Santos, são da maior relevância para o estado de São Paulo. Temos também a questão da hidrovia, que faz com que a hidrovia do Tietê, aqui no estado de São Paulo, com seus 800 quilômetros, tenha uma grande contribuição. Portanto, nós temos obras nesse conjunto todo dessa matriz logística do estado, para que a gente possa melhorar a fluidez das nossas rodovias, garantir a boa qualidade das nossas rodovias e garantir, sobretudo, o abastecimento não só para São Paulo, mas para todo o Brasil. Quer dizer, muitos objetivos benéficos, né, de todos esses trabalhos e construções. Agora, a gente estava falando em 5 bilhões de reais envolvidos nessas pelo menos 132 obras. É uma grande quantia, porém necessária, né? O senhor poderia só esclarecer para a gente de onde vem, né, de onde é arrecadado esse dinheiro investido nessas obras e se será necessário injetar mais alguma quantidade, mais alguma quantia para manutenção? Isso deve gerar custo ao motorista lá na linha final, de repente no pedágio? Não, Adriana, vamos começar do fim. Não tem custo adicional. O pedágio, ele é uma tarifa que tem uma regra de reajuste, né, que segue a questão da inflação, mas todas essas obras não são transferidas para esse custo do pedágio. Essas obras todas, elas são custeadas ou pelo orçamento do Estado, que são as obras do DR, ou as obras custeadas pelas concessionárias que já estão previstas no investimento das concessões e são autorizadas pelo governo do Estado, e obras também financiadas com recursos de bancos de fomento, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. No caso do BID, o Banco Interamericano, nós temos aí cerca de 1 bilhão de reais no DR, fazendo também parte desses investimentos. É um conjunto. Se você considerar hoje, nós temos no DR cerca de 14 mil quilômetros de estradas não concedidas. E temos cerca de 9.500 quilômetros junto à Artesp, com as concessionárias de rodovias no estado, né, também concedidas e tem também um plano de obras, um plano de ampliação e manutenção. Portanto, tudo isso daqui durante esse período da pandemia aqui, que nos obrigou a viver numa quarentena, ela se mantém ativa e se mantém justamente para gerar emprego, manter atividade econômica e melhorar cada vez mais o conjunto das rodovias do estado de São Paulo. Tá, ok. Secretário, obrigada pelas informações. Eu estou tentando só melhorar um pouquinho a imagem do senhor aqui no meu retorno. O secretário vem trazendo para a gente aqui informações sobre novas obras do governo do estado de São Paulo feitas em rodovias, né? Então, o governo do estado de São Paulo vem aí investindo pelo menos 5 bilhões de reais em novas rodovias, benefícios gerais em estradas e, para isso, também contratou pelo menos 13 mil funcionários para esses trabalhos. A gente está falando aqui de cerca de 1.500 quilômetros de rodovia e o secretário, então, João Otaviano Machado Neto, secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, vem trazendo para a gente detalhes de toda essa importante operação. Secretário, o senhor falava para a gente agora há pouco, achei bacana e interessante esse número de 13 mil novos empregos sendo gerados, né,
devido a essas obras. Imagino que essas pessoas também estejam todas trabalhando com todos os equipamentos necessários para a proteção agora, nesse momento, diante da pandemia. Falando um pouquinho da pandemia também, secretário, se o senhor puder atualizar para a gente, como anda a movimentação nas estradas, nas principais rodovias estaduais? Ainda elas estão mais tranquilas ou voltaram já à normalidade? Olha, primeiro, todas as obras, elas têm um protocolo de segurança. Elas continuaram, mas com os protocolos de segurança, para garantir tanto a questão da manutenção dela, como a saúde e a integridade dos trabalhadores. Então, isso é fundamental. Quanto a essa questão que você coloca aí das rodovias, veja, tem um aspecto fundamental que nós precisamos entender. As rodovias de São Paulo não pararam. Desde o início do processo de quarentena, obrigado pela pandemia, você veja, o governador João Dória já colocou bem, nós sempre tivemos uma atividade econômica da ordem de 75% no estado de São Paulo mantida. A construção civil está mantida, foi mantida ao longo desse processo. Então, se você olhar, Adriana, você tem uma situação interessante. Durante março e abril, o início da quarentena, houve uma redução importante em todo o sistema rodoviário. A partir de maio, ela já começou a voltar, e de maio para cá, ela não só voltou ao normal, como ela tem volumes superiores. Nós terminamos o mês de julho e agora o mês de agosto com índices de 7% acima da média histórica. Foi 6 em maio, 6,5 em junho, julho e agosto da ordem de 7%, que mostra a força da economia de São Paulo, como bem colocou o governador. Nós estamos atingindo de volta índices pré-pandemia. E a economia, ela tem uma relação direta com o fluxo de cargas nas rodovias. E nós estamos com as rodovias funcionando normalmente desde maio. Então, agora, nós estamos aí com um aumento expressivo do volume, o que demonstra que esta economia está retomando. Essas atividades econômicas que demandam insumos que chegam via rodoviária e vão até o Porto de Santos, levando aí a manutenção dessa pujante estrutura de exportação que o país tem. Portanto, as nossas rodovias estão funcionando plenamente e nunca pararam. O Estado de São Paulo nunca parou. E nós estamos mostrando aí, com esses números, de que essa economia retoma com força aqui em São Paulo a sua atividade, recuperando até um índice muito próximo ao que era antes da pandemia. Interessante essa informação. Então, há 4, 5 meses aí, movimentação nas estradas estaduais, bastante intensa já de novo. Para a gente encerrar o assunto das novas obras, secretário, por favor, dessas 132 construções, quantas já estariam prontas ou para serem finalizadas teriam uma previsão? Olha, nós temos aí cerca de 60% dessas obras já com um avanço bastante importante. Eu posso dar até o exemplo a você aí da rodovia Raposo Tavares, ali próximo de Itapetininga e Angatuba, chegando até Ourinhos, ela já está praticamente pronta. São obras aí de duplicação, aumento, novos dispositivos, enfim. Nós temos a Mogi Dutra aqui também, que está com um grande avanço, e essas obras, então, todas elas agora entrando aí numa fase importante, né, já para que a gente possa ter uma boa entrega dessas obras. Se você considerar aí que nessas últimas semanas nós tivemos aí, só, por exemplo, nesse último fim de semana, mais de 2,5 milhões de veículos circulando, né? Isso dá mais ou menos 1,6% a mais do que no último fim de semana de agosto. E agora, nós estamos aí com várias obras, eu poderia citar você aí, no Vale do Ribeira, o projeto do governador, o Vale do Futuro. Estamos ali com obras importantes, né? Em Eldorado, estamos agora, também tem uma obra muito importante ali na região de Cananéia, Pariquera-Sul. Nós temos várias obras no estado que tem aí já um andamento bastante grande, importante, para garantir essa matriz logística do estado de São Paulo. Maravilha, nossa torcida é exatamente essa, né? Para que as estradas sejam cada vez melhores no nosso estado e principalmente seguras, né? Para os motoristas. Para a gente encerrar, secretário, obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Como estão as preocupações com os transportes públicos da Secretaria de Logística e Transportes do Estado? Eles são considerados locais de exposição
perigosa a transmissão do coronavírus ainda. Alguns ônibus a gente percebe bastante cheios em algumas regiões, sem janelas para circulação. Como que estão assim, as preocupações, as observações, as regras, o que pode, o que não pode, os cuidados? Olha, do ponto de vista de transporte de passageiro, o Estado tem, na estrutura da Secretaria de Transportes Metropolitanos, o metrô, a CPTM e os ônibus metropolitanos da MTU. Sim. Na Artesp, nós temos todos os ônibus intermunicipais. Há um protocolo claro, né, para o uso dos ônibus, uso de máscara, havendo aí a condição, claro, da circulação do ar, com janelas abertas, aqueles que ainda têm isso. Os outros têm aí um protocolo de limpeza do ar-condicionado, higienização dos ônibus ao fim das viagens, uso do álcool em gel e, sobretudo, garantir o distanciamento, sempre que possível. Claro, às vezes você tem lá dificuldades até pelo pico, né, nesses ônibus. Mas o importante é o uso da máscara e o uso do álcool gel. Isso é fundamental a essa orientação. Depois, quando há o fim da jornada ali da viagem, na verdade, ele passa por um processo de higienização, seguindo protocolos aí definidos pelo centro de contingência. Isso está sendo feito em todas as áreas. Na área do transporte metropolitano, metrô, CPTM, os trens, os ônibus da MTU aqui na região metropolitana de São Paulo, e toda essa interligação intermunicipal que é administrada pela Artesp. Também treinamento, orientação dos profissionais aí das empresas e um acompanhamento direto da fiscalização. De maneira que a gente está procurando retomar toda essa capacidade do transporte de passageiro, não é? Junto, inclusive, com as prefeituras. Há um diálogo com as prefeituras através da Secretaria de Transportes Metropolitanos, não é? E a Secretaria tem lá uma maneira de que você, nas integrações, nos terminais, mantenha esse protocolo de distanciamento, ou a questão do uso do álcool em gel e fundamental o uso da máscara. Ok. E todos os veículos, os carros públicos estão disponíveis para circulação? Não está mais acontecendo nenhum tipo de rodízio ou redução no transporte? Olha, tem uma lógica isso daqui. Ele tem, justamente em função da demanda, todo o uso da frota. Tem um planejamento, tem uma logística específica para isso. O que hoje nós estamos vivendo um momento em que essa logística implica em que a frota está funcionando na sua capacidade praticamente normal. Claro que ao longo do dia você recolhe veículos naquele vale da tarde, você atende bem o pico da manhã, o pico da tarde, e isso tudo é dimensionado de uma forma técnica pelos órgãos responsáveis, né? No caso dos municípios, toda a estrutura de transporte municipal, na Secretaria de Transportes Metropolitanos, na MTU, metrô e CPTM também os volumes calculados de acordo com a demanda, e aqui na nossa secretaria, em relação à Artesp também, o intermunicipal, ele também acompanha a mesma coisa. Estava trabalhando até pouco tempo com 2/3 da frota, ela já voltou, já está trabalhando aí com uma grande característica aí de atendimento ao cidadão. E também fazendo uma lembrança, né? Desde o começo desse processo todo, o governador João Dória determinou que todos os agentes públicos de segurança, policiais, civis e militares, fardados ou não, viajam de graça, sem pagar tarifa em todo o sistema, de maneira que você tem esse apoio aí à área de segurança pública também dentro do sistema de transporte público de passageiros. Portanto, há uma atenção muito grande com todos esses setores e um diálogo constante com as empresas que são operadoras dessas linhas. Perfeito. Secretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, secretário João Otaviano Machado Neto, muito obrigada pela sua participação, secretário, aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, pelo seu tempo aqui conosco, por todos os esclarecimentos. Boa terça-feira, bom trabalho para o senhor e até uma próxima. Adriana, muito obrigado. É sempre um prazer falar com você e com a Jovem Pan. Muito obrigado. Valeu, secretário. Obrigado, senhor.